Chegou a hora da gente chamá-lo aqui para a nossa conversa. Aqui o Raoni Rossetti, CEO da Melver, na nossa programação. Raoni, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Raoni, são vários pontos, na verdade, né, para a gente conversar aqui, mas em primeiro lugar, tentando entender um pouquinho da sua visão em relação à Bolsa, né, esses próximos passos, né, que a gente tem ainda em relação à questão econômica para ser resolvido. Muito investidor começa já a se animar um pouco mais com uma perspectiva de uma queda, né, na taxa de juros. Muita gente já começa a voltar a olhar um pouco mais, inclusive, ali para os ativos de renda variável. Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre este momento, se você acha que a gente realmente pode, de repente, aí engatar uma alta, ou se esse otimismo pode ser até um voo de galinha para o mercado financeiro. Perfeito. Mas, Paulo, antes disso, eu queria só fazer um comentário do que você falou um pouquinho antes do intervalo. Enquanto estava rolando o intervalo, eu peguei meu celular e eu mandei mensagem para a minha equipe e falei, vamos subir um banner na plataforma da Melver, divulgando a BMC, para a gente romper rapidamente essa barreira dos 500 mil inscritos. Obrigada. E nós vamos soltar um e-mail convite para a nossa base de quase 70 mil alunos, chamando eles para acompanhar o excelente trabalho que vocês fazem. Obrigada, Raoni, muito feliz. Agradeço, eu falo que a BMC News ela é construída a várias mãos. Fica aqui o meu agradecimento, com certeza. O pessoal aqui está vibrando aqui por trás aqui das câmeras, agradecendo aí o seu empenho, a sua força. Obrigada mesmo. Não, contem com a gente. E agradeço por sempre me convidarem para estar aqui compartilhando com vocês. Bom, minha visão do mercado. Com essa chegada ao... não vou dizer bem ao fim, mas caminhando para o fim do tal do arcabouço fiscal, isso tende a fazer com que o Banco Central, na minha opinião, reduza a Selic. Uma redução da Selic diminui-se o custo de oportunidade da renda fixa, isso naturalmente pode atrair investidores para a Bolsa de Valores. Além disso, a resolução dos Estados Unidos do desdobramento do aumento do teto da dívida, isso também tende a trazer um pouco mais de confiança para os investidores voltarem para a renda variável. Não acho que são notícias ultra relevantes, totalmente que ninguém sabia, para vir aquele efeito de manada, aquela emoção gigantesca para a Bolsa de Valores. Mas não deixam de ser sinalizações positivas aí para as próximas semanas. Maravilha, Raoni. Muito bom dia, Felipe, falando aqui contigo. Pensando nessa expectativa ou nessa perspectiva para a Bolsa, né? Muitos investidores começam a se perguntar como encontrar uma oportunidade, como encontrar uma empresa bacana para poder fazer seu investimento, para poder montar um portfólio, montar uma carteira. Claro que você, com tantos anos de mercado, tem alguma estrutura, alguma estratégia que, validada, obviamente, que possa compartilhar aí com nossos telespectadores, queria entender um pouquinho desse racional. Como que você escolhe as ações, como que você olha o momento do mercado, como que você olha para a empresa para poder fazer essa composição estratégica do portfólio, Raoni? Legal. Bom, obrigado pela pergunta. Deixa eu compartilhar com vocês, então, a forma que eu monto o meu portfólio de renda variável. Mesmo acompanhando as novas empresas, as empresas que estão despontando agora em tecnologia, eu gosto de empresas velhas. Como assim empresas velhas? Empresas que estão há mais de 10, 15, 20 anos no mercado. Empresas que já passaram por várias altas e baixas do câmbio, já passaram por taxas de juros 2 dígitos, 1 dígito, desemprego alto, desemprego baixo, vários governos, e elas continuam ali, resilientes, gerando empregos. E eu uso essa categoria de empresas como Cyrela, Vale, Banco do Brasil, Itaú, e uso essas empresas como lastro para a montagem de estratégias com opções. E qual que é a forma que eu monto isso? Eu trago essas empresas para o meu portfólio usando um mecanismo para redução do meu preço médio gerencial. O que é preço médio gerencial? Preço médio gerencial não é preço médio contábil. Basicamente, eu faço o seguinte, eu utilizo uma estratégia com opções para tentar comprar ação com desconto. Então, se a ação está valendo agora R$20, eu não compro ela por R$20. Eu utilizo um mecanismo utilizando um tipo de opção chamada put para tentar comprar essa ação por 19 ou por 18,50.
E às vezes eu demoro 2, 3, 4 meses para conseguir fazer a aquisição. Mas quando eu faço a aquisição, o meu preço médio gerencial, ele já está mais uns 10, 15, 20% para baixo. O que esses 16 anos de renda variável me mostraram? Que o grande segredo do sucesso é comprar bem. Quando você compra bem, você nem precisa vender por um preço tão alto, mas você tem a segurança de que você tende a ganhar melhor. Uma pessoa física tradicional, ela acaba entrando no oba-oba, compra lá em cima e depois fica amarrada com o papel. Então, a primeira parte da minha estratégia é tentar comprar com desconto, já começando com preço médio lá para baixo. Depois que eu trago a ação para o meu portfólio, eu otimizo o meu custo de carrego dela. O que é isso sem complicar tecnicamente? Quando nós fazemos investimento no Brasil, existe a Selic, que é o mínimo que nós deveríamos ganhar para colocar o nosso capital em risco. Então, ganhar menos do que a Selic hoje é uma perda de custo de oportunidade. Eu vejo muitos investidores se limitando a ganhar dividendos e juros sobre o capital próprio de uma ação, sendo que eles poderiam estar otimizando o carrego deles por meio de um outro tipo de estratégia de opções. Então, onde que eu quero chegar nisso tudo? Comprar ação pelo mínimo possível, utilizando a estratégia com opções. Depois de comprar essas ações, otimizar o custo de carrego por meio de uma outra estratégia de opções. Eu utilizo opções de compra, né, as calls, com o intuito de fazer com que o meu preço médio fique negativo. Olha só que incrível. Imagina um portfólio com 10 ações com preço médio negativo. É assim que eu trabalho meu portfólio. Deu até um bug aqui, viu, Raoni? Para falar a verdade, um preço médio negativo, isso aí, para mim, de verdade, novidade. Você até me pegou de surpresa. É que ele não viu os bastidores, a gente olhou um pro outro. Eu olhei para a Paula olhou para mim. A gente olhou pro outro, como assim preço médio negativo? Explica, Raoni, vamos entender. Pensa o seguinte, existem as opções. O que são as opções? Tem dois tipos de opções. As opções de compra, que são as calls, e as opções de venda, que são as puts. As opções, elas possuem data de vencimento. As ações, não. Então, uma empresa não tem a data que a empresa ela vai deixar de existir. As opções, sim. Então, vamos começar com uma opção de venda. Suponha que uma dada ação esteja valendo R$20. Eu quero comprar ação, mas não por R$20, mas eu compraria por 18. O que eu faço? Eu vendo uma put de preço de exercício 18. O que significa isso? Significa que se a ação estiver abaixo de R$18 na data de vencimento dessa opção, eu serei obrigado a comprá-la por 18. Como eu vendi essa put, eu recebi um valor por isso. Suponha que tenha sido 50 centavos. Aí chegou lá na data de vencimento. Se a ação estiver valendo mais do que 18, não acontece nada. Eu ganhei os meus 50 centavos e não tenho a posição. Só que eu já tenho 50 centavos ali, ó, no meu portfólio, separadinho. Agora, aí o que eu posso fazer? Eu posso vender uma nova put de preço de exercício 18 para o próximo mês. E vamos supor que ela ainda esteja valendo 50 centavos. Tá. Aí o mercado caiu. O mercado está valendo R$17,90. O que vai acontecer? Eu serei obrigado a comprar a ação por 18. Só que no começo da estratégia, a ação estava a 20. Comprei ela por 18. Só que eu vendi 2 vezes a opção. Então eu recebi 50 centavos mais 50 centavos. Logo, eu posso dizer que o meu preço médio gerencial é 18 menos R$1, 17. E aí o que eu faço na sequência? Eu vendo agora direitos de compra. Eu vendo calls. Por exemplo, vou me dar uma call, preço de exercício R$21, que vale 30 centavos. Se na data de vencimento, se a ação estiver valendo menos do que R$21, qual que era o meu custo médio de aquisição? 17. Recebi 30 centavos, R$16,70. Então, fazendo isso mês a mês, ano a ano, eu vou reduzindo aos pouquinhos, 50 centavos no mês, R$1 no outro, 20 centavos no outro. Eu vou pouco a pouco reduzindo o meu preço médio gerencial,
E aí chega o dado momento que ele vai para perto de zero, vai para zero e vai para um valor negativo. É por isso que eu chamo ele de gerencial, não contábil. Maravilha. Alex André está por aqui também. Fala, Raoni, tudo bem? Ótimo dia para você, grande prazer Fala, falar Alex. Contigo. Mandar um abraço para todo mundo do time da Melver. Obrigado pela força, viu? Acho que hoje a gente já bate, acho que não, tenho certeza, né, pessoal? Hoje a gente já vai bater esses 500 mil inscritos, o primeiro de 500 mil para milhões aí, né? Depois de 1 milhão já vai ser muito rápido. Ô, Raoni, você estava falando muito bem sobre essa estratégia, né? Lembrando, eu queria que você deixasse você deixou muito claro a estratégia, mas é um ponto que você está passando aqui para a gente, né, na BMC, de uma forma totalmente didática e para todos os investidores, né, que estão nos acompanhando, pessoa física, enfim, assessores de mercado, enfim, porque essa é uma estratégia que pessoa física utiliza, mas quando a gente olha para os números absolutos de investidores na Bolsa, que investem na Bolsa, quando a gente fala de uma estratégia com opções, é um percentual muito mínimo que utiliza estratégia entre opções, e essa estratégia está muito utilizada entre os gestores. Você que participou do outro lado da mesa, né? Você também, enfim, teve muito essa participação com derivativos, né? Então eu queria que você explicasse um pouco a importância disso. Você falou um pouco dessa estratégia. Olha, com essa estratégia eu consigo preços melhores, mas isso também consegue utilizar também como proteção, né? Alavancagem, enfim, um pouco dessa estratégia que os grandes gestores, né? Ou seja, as grandes instituições utilizam, que nem sempre esse mesmo conhecimento é repassado, como você na Melva e você aqui na BMC tem passado essa estratégia de derivativos, que é muito importante para o investidor em geral, né? Mas, Alex, nem sempre foi assim, inclusive dentre as grandes gestoras, os grandes fundos de investimento. Eu entrei no mercado em 2008. De 2008 a 2012, 2013, o que eu dei de aula para gestor de fundo sobre estratégias com opções? Eles basicamente compravam ações, faziam algumas estratégias de proteção com índice futuro, com dólar, com DI, mas não com opções. Então, foi um processo de educação até mesmo para o cliente, para o investidor institucional. Só que lá em meados de 2014, não, antes disso, no meados de 2010, nós começamos também um processo de educação para assessor de investimento, para que eles pudessem educar os investidores. E aí esse mercado de opções começou a ganhar um pouco mais de tração. Mas quando nós olhamos para 6 milhões de investidores na Bolsa de Valores, a quantidade ainda é ínfima daqueles que utilizam as opções. Eu digo que quem compra uma ação e não faz uma estratégia com opção, como uma estratégia de proteção ou uma estratégia de taxa para geração de renda recorrente, é como se tivesse entrado no barquinho, foi para o alto mar e está ali esperando que a maré, que os ventos levem o barquinho para uma região próspera. Agora, quando o investidor ele sabe utilizar esse tipo de instrumento, é como se ele tivesse colocado velas no barco, ligado o motor, e mesmo com as adversidades, ele consegue direcionar o barco dele para onde ele quer. É por isso que, para mim, eu não consigo montar uma... Eu não me sinto à vontade de trazer uma ação para a minha carteira sem colocar uma opção junto com ela. Para mim, isso significa trazer vulnerabilidade para a carteira de forma desnecessária, tendo em vista que existem os instrumentos. Interessante. Raoni, legal esse seu raciocínio, mas abre uma pergunta aqui, que a gente estava inclusive falando com o Renan da Blumetrics em relação ao ciclo de mercado, que você estava falando também no começo com a Paula, né? Ou seja, juros mais baixos, as ações beneficiando, e a gente tem visto as small caps, que tem a menor liquidez, que foram as mais amassadas no ano passado, até por questão de ciclo, se beneficiando mais agora. E quando a gente olha nessa ótica com opções, a gente sabe, as opções estão nas ações mais líquidas, né? Não tem muitas opções, né? Várias, não tem como ter aí série de opções, pelo menos hoje, agora, né? Nas small caps são empresas de menor liquidez. Claro que depende a gente está falando de perfil de risco diferente, né? Não é o mesmo papel, setores diferentes, mas como que você utiliza também, nem de derivativos, mas se você necessariamente está querendo comprar uma empresa, que a gente sabe que a série de opções estão restritas, né? Falando de liquidez, tá? Há pouquíssimas empresas aqui, dado o número de empresas listadas na Bolsa, como que a gente consegue surfar esse momento, mas também tendo uma proteção? Aí não teria como utilizar opções no caso? Seria, por exemplo, uma
por exemplo, venda de índice, como você falou, enfim, como que compra de dólar, enfim, como que você pensa numa estratégia de proteção? Porque tem muita gente pensando assim, eu não quero perder esse ciclo de agora, né? Ou seja, ciclo local, né? Ou seja, varejo, construção, tecnologia subindo, mas eu não sei se vai ser um voo de galinha, então eu quero montar minha proteção, mas eu não consigo comprar uma put, né? Ou seja, como que não consigo fazer uma estratégia, né? Como você falou também, vender call, vender put, como que você passa para o investidor essa leitura? Perfeito. A B3 não libera a negociação de opções de todas as ações que são negociadas. Basicamente, a B3 permite as ações que fazem parte do IBRX 100. Então, assim, a gente tem ali umas 100 e poucas ações que fazem parte. Todas as ações que fazem parte do Ibovespa pode negociar as opções, mas no caso das small caps a gente tem essa limitação. Montar uma carteira de small caps e fazer, por exemplo, uma venda de BOVA11 ou uma venda de índice para tentar colocar algum grau de proteção, isso pode ser perigoso. Se não for levada em consideração qual que é a correlação da small cap com o índice ou com a carteira de small caps com o índice. Porque às vezes fica uma proteção não funcional na prática. Então, é uma questão de escolha, né? O que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte, não coloque todos os ovos numa cesta só. Então, quer ter posição em small caps? É muito difícil, tá? Eu trazer small caps para o meu portfólio, mas quer ter? Coloque o percentual que você vai estar confortável e a parcela maior utilize os instrumentos que vão trazer mais segurança e até um pouco de, entre aspas, previsibilidade de rentabilidade para o portfólio. Maravilha. Raoni, sempre uma aula aqui muito legal. Obrigada por compartilhar, né, tua estratégia, inclusive, aqui com a gente, trazendo aqui, acho que sempre muito importante, né, quando às vezes traz a gente algumas reflexões que tiram muitas vezes o investidor ali da zona de conforto, ou faz, né, pensar numa outra possibilidade. Muito obrigada, quero agradecer duplamente, né, primeiro por estar sempre aqui com a gente e também pelo apoio aí, você, todo o time da Melver, em relação aqui à BMC News, para a gente alcançar essa marca tão importante. Obrigada, até semana que vem.